Olá, queridos telespectadores que estão assistindo a mais um podcast, sejam muito bem-vindos. E bom, o vídeo de hoje é um podcast bônus, então nós não vamos fazer nenhuma oração, nós vamos ler um livro, como o nosso podcast de ontem. Para quem não sabe, o podcast de ontem a gente terminou o livro O Grito Lancinante de uma Alma. A gente finalizou a nossa primeira temporada de podcast, foram 7 episódios e no começo de cada um eu li o livro. Se você não viu a leitura, só você entrar no nosso canal e no primeiro episódio eu começo a leitura e no 7º episódio eu termino a leitura do Grito Lancinante de uma Alma. E aí é só vocês voltarem e verem, certo? Eu vou ler com vocês então o livro Nossa Senhora da Paz do Barral. É um livro feito pelo vidente Marcos Tadeu. Ele vende ele na loja oficial dele virtual Presente Divino, que o link está na descrição. É um livro bem curtinho, eu não vou ler ele inteiro, eu vou ler até quando termina a história, né? Porque depois tem as mensagens que Nossa Senhora deu nas aparições de Jacareí sobre Barral. Eu não vou ler isso, eu só vou ler a história. E se vocês quiserem ler o livro completo, vai estar na loja Presente Divinos do vidente Marcos Tadeu. Vou deixar também o aplicativo Apparitions Plus 2, que é o aplicativo do vidente, que você pode baixar tanto na Apple Store quanto na Google Play. No aplicativo ele passa as transmissões dele, que são todos os sábados às 4 da tarde e todos os domingos às 10 da manhã, e ele também faz a rádio dele todos os dias e passa nesse aplicativo. Se você não quiser baixar o aplicativo, ele também tem o site dele que você acessa pelo Google, o link também está na descrição. Ele tem a mesma funcionalidade do aplicativo, só que ele é um site. E eu vou deixar também o blog do vidente Marcos Tadeu, onde tem os testemunhos das graças que as pessoas receberam através dos terços, das orações do Marcos, dos CDs, dos DVDs. Então é isso, pessoal. Vamos fazer então a leitura e a gente, depois de terminar, vamos cantar uma música. Essa é a programação do nosso podcast de hoje. Então vamos ler o livro. História das Aparições. Estes fatos extraordinários ocorreram em Portugal, no lugar do Barral, Vila Chã São João, Ponte da Barca. Ponte da Barca é uma vila portuguesa no distrito de Viana do Castelo, região norte e sub-região do Minho Lima, com cerca de 2.300 habitantes. Deve o seu topônimo à barca, que fazia ligação entre as duas margens do rio Lima, muito usada pelos peregrinos a caminho de Santiago de Compostela, sendo a ponte construída em meados do século X1V, que lhe vai dar o nome de São João de Ponte da Barca, 1450. Desta terra é orinda a mãe de Santo Antônio de Lisboa. São João Batista de Vila Chã oficialmente. Vila Chã São João Batista é uma freguesia portuguesa do distrito de Ponte da Barca, com 10.011 km² de área e 484 habitantes. 2011. O território desta antiga freguesia está situado na margem esquerda do rio Lima, a 10 km da sede do distrito, abrangendo uma área de 1.011 hectares. Tudo remonta a 1917, ano escolhido para os desígnios do céu, ano decisivo para os acontecimentos futuros, ano elegido também para o início das aparições de Fátima para os 3 pastorinhos, Lúcia, Francisco e Jacinta. A Europa continuava envolvida nos horrores da Primeira Guerra Mundial, nas trincheiras lamacentas do velho continente, caindo milhares de cadáveres, boa parte deles militares de Ponta da Barca. Distante dos terríveis campos de batalha, vive em extrema pobreza o pequeno Severino Alves, de 10 anos de idade. Reside com sua mãe, que enviuvara 5 meses antes, e com mais 6 irmãos. Todo o seu tempo de menino é ocupado com rebanhos nas redondezas do Barral. No dia 11 de maio de 1917, Severino inicia o dia com a mesma rotina de sempre. O nosso pastor vai para os montes com as ovelhas. Nos seus dedinhos de miúdo correm as contas do terço que reza devotamente, aplicando metade pelo Pai e outra metade a Nossa Senhora. Até que, por volta das 18 horas, numa ramada perto da ermida de Santa Marinha, é surpreendido por uma enorme luz, vinda do céu como um relâmpago. É um clarão tão forte e tão brilhante que o menino fica possuído por medo fascinante. Vencida a emoção,
dá alguns passos, atravessa um portelo e olha em redor. Nesse momento avista uma senhora. Tem as mãos postas e o indicador da mão direita destacada em determinada direção. O seu rosto é lindo como nenhum outro. Veste-se de branco e um manto azul cobre-lhe a cabeça. Toda ela é cheia de luz e de esplendor. Fascinado com tamanha beleza celestial, o nosso pastor recua uns passos, maravilhado, e cai por terra, readquirindo o ânimo, ergue-se e exclama: Jesus Cristo! Não voltou a ver a senhora. No dia seguinte, 11 de maio, sexta-feira, quando passa no mesmo local com o rebanho, o portelo abre-lhe a alma para uma nova visão. Ali está, de novo, a senhora cheia de graça e de luz. Severino cai por terra de joelhos, olha depois o rosto sorridente da senhora e diz-lhe o que o seu pároco lhe havia aconselhado. Quem não falou ontem, fale hoje. Então a voz da aparição, diferente do falar de todos os mortais, manifesta-se acalmando-o. Não te assustes, sou eu, menino. E prossegue. Diz aos pastores do monte que rezem sempre o terço, que os homens e mulheres rezem o terço e cantem a estrela do céu, e as mães que têm os filhos lá fora que rezem o terço, cantem a estrela do céu e se apeguem comigo, que hei de acudir ao mundo e aplacar a guerra. Sim, senhora, responde Severino extasiado, ao que a visão, olhando para a ramada, acrescenta: que gomos tão lindos, que cachos tão bonitos. O pastorinho olha e, quando se volta, vê que extraordinária aparição já tinha desaparecido. A notícia espalha-se. Uma semana depois, 17 de maio, festa da Ascensão do Senhor, juntam-se já numerosos devotos. Todos ficam perplexos com o pedido da Nossa Senhora do Céu. Cantem a estrela do céu. Esta oração cairia em desuso há mais de 4 décadas. Era muito invocada nos casos de calamidade ou guerra, mas na época dos fatos era desconhecida pela maioria das pessoas. Severino não estava mentindo. A sua fé de criança garante-lhe que acabara de ser protagonista de um acontecimento sobrenatural. Corre a espalhar a boa nova. Ele que partilhar tão grande maravilha com as mães dos filhos da localidade que estão no exército. Entre outros, há um fato que a todos deixa perplexos, a referência à estrela do céu, uma oração que se cantava na freguesia. A todos quantos se acercam do menino e põem em dúvida o que ele viu e relata, responde invariavelmente: se quiserem acreditar, que acreditem. Se não quiserem, que não acreditem. Eu fiz a minha obrigação, avisando como me mandaram. No dia 1 de junho, primeira sexta-feira, chega ao conhecimento de Sebastião de Vasconcelos, advogado do Porto. No dia seguinte vai ao encontro do pequenino Severino. Com os elementos que recolhe, escreve 2 artigos que publica no Jornal do Porto em 9 de junho de 1917. Os textos despertam enorme interesse. Grande parte da imprensa divulga-os e publicam outras notícias, dando grande projeção aos acontecimentos do Barral. Os peregrinos acorrem aos milhares, vindos das mais diversas terras. Entretanto, com os anos, as peregrinações vão diminuindo. Ao contrário do que se sucedeu em Fátima, no Barral nem sequer foi colocado uma imagem, muito menos construída uma capela. E assim, com o passar do tempo, estas aparições quase desaparecem no esquecimento. Porém, quase meio século depois, Fátima volta a cruzar-se com Barral. Historiadores e jornalistas das épocas consultam a imprensa de 1917, perceberam o que se escreverá sobre os acontecimentos da Cova da Iria, e assim preparam os cinquentenários destas aparições. Os historiadores encontram numerosos artigos sobre o Barral, o que desperta grande surpresa.
Avelino da Costa, professor da Universidade de Coimbra e conterrâneo do vidente, é convidado a fazer uma apresentação sobre as aparições de Barral no Congresso Mariano Internacional que se realizaria em Fátima em agosto de 1967. O professor universitário publica também uma série de artigos nos jornais que desperta grande interesse. Após meio século de progressivo silêncio, o arcebispo de Braga autoriza que se exponha uma imagem e que se erga uma capela. Em sintonia com o povo da freguesia, o cônego Avelino da Costa é a alma do projeto de revitalização da Senhora da Paz. Decorada com quartzo cristalino, a capela é inaugurada a 15 de setembro de 1969, com a bênção do vigário-geral da Arquidiocese de Braga. Com 4 painéis de azulejo alusivo às aparições e um altar de quartzo, o maior bloco cristalizado existente em Portugal, com cerca de 3 toneladas. Em 1972, a festa de Nossa Senhora da Paz fica assinalada pela bênção do restante dos painéis de azulejo que revestem a parede da cripta. É mais uma jornada com afluência de devotos. A 15 de setembro de 1974, é inaugurada a imagem do Sagrado Coração de Jesus e, vencendo obstáculos e contratempos, no dia 29 de maio de 1977, acontece mais um momento alto, a inauguração do monumento ao Imaculado Coração de Maria, com a concorrência de milhares de pessoas. Severino Alves, vidente de Nossa Senhora da Paz. Severino Alves nasceu no Barral, freguesia da Vila Chã São João, Ponte da Barca, a 21 de junho de 1906. Era filho de Antônio Alves e Cecília Francisca Valente. Quando se deu a aparição, Severino tinha 10 anos de idade. Ia soltar as ovelhas do monte, cujas cortes estavam no lugar de Santa Marinha. No caminho ia rezar o terço como era de seu costume. Logo no dia da primeira aparição falou com o pároco. No dia seguinte, dia 11 de maio, divulgou o que a visão lhe mandou dizer. Neste mesmo ano de 1917, Severino Alves foi interrogado por vários sacerdotes da Arquidiocese de Braga na capela de Nossa Senhora do Amparo, acerca das aparições de Nossa Senhora da Paz. É claro que eles teimavam uma coisa com a sua mentira e eu teimava outra com a minha verdade. Ora, depois começaram então a dizer que era mentira, a ameaçar-me com a guarda e ameaçar-me com porrada. Botaram minhas mãos aqui no casaco, em cima do pé do pescoço, enfim fizeram o que quiseram, para eu dizer que era mentira. E eu disse, podem estar sossegados, o que eu vi é o que está dito, e foi o que me mandaram dizer e foi o que eu disse. Agora os senhores façam o que quiserem. Severino Alves, 1917. Ainda este ano, Severino foi aconselhado a negar tudo o que vira, sob pena de vir a ser preso. Isto nunca. Então Nossa Senhora disse-me para dizer a todos, e eu agora vou dizer que não vi nada? Isso nunca. Se me quiserem prender, que me prendam. Se me quiserem matar, que me matem. Severino Alves, 1917. Severino Alves foi recolhido pela Arquidiocese de Braga no Seminário Maior de Braga. Não para estudar, mas simplesmente para estar lá. Regularmente era sujeito a interrogatórios acerca do que tinha visto e contado sobre as aparições de Nossa Senhora da Paz. Depois foi mandado para o Colégio dos Padres Jesuítas de Laguardia. Na Galiza fizeram isto para o resguardar. Esteve lá durante 2 anos contra sua vontade. Queriam obrigá-la a tornar-se irmão na companhia de Jesus. Como não sentia vocação, Severino pede ajuda a um amigo e foge, regressando ao Barral. Depois, tal como a maioria da mocidade do Barral, Severino vai para Lisboa e procura de emprego, conseguiu trabalho num armazém de drogarias. Chegou depois à altura de cumprir o serviço militar. Sua mãe acompanhou-o à Ponte da Barca. Ele tinha o tifo. O médico disse à mãe, eu dou a tropa por ele, querendo dizer que o rapaz iria morrer em breve. Sua filha diz que ele rezou a Nossa Senhora e que ela lhe apareceu e lhe disse, toma um chá de urtigas e eu farei o restante.
Ele tomou esse chá e no dia seguinte estava bom. Casou com Delfina Alves, que era natural da freguesia de Sampris, Ponte da Barca. 6 meses após o nascimento da primeira filha, deixou a cidade de Lisboa e regressou ao Barral, e por aí se manteve durante 10 anos. Por volta dos anos 50, foi novamente questionado acerca do ocorrido a 10 e 11 de maio de 1917. Juro pela saúde de minha filha que o que disse em 1917 tenho que o dizer agora, porque foi tudo verdade. Severino Alves, 1954. Regressou a Lisboa indo trabalhar para o mesmo patrão que, apesar de ter empregados suficientes, aceitou de novo Severino Alves. Severino e sua esposa tinham uma pequena horta. Era cultivada e administrada pelo Severino. O pouco que conseguia era para ser vendido e o lucro juntava-o para oferecer a Nossa Senhora da Paz. Era costume do Severino, antes de ir para o trabalho, participar e comungar na igreja de São Domingos em Lisboa. Deixaram Lisboa a quando do tempo de reforma. Foi interrogado pela última vez 3 de janeiro de 1985, estando Severino já muito debilitado e de cama. Faleceu 10 dias depois, a 13 de janeiro de 1985, com 78 anos. Os seus restos mortais encontram-se sepultados no cemitério paroquial no lugar do Barral. Dados fornecidos pela filha Matilda, ele, porém, nunca mencionou qualquer outra aparição além dos dias 10 e 11 de maio de 1917. Então é isso, pessoal. O restante do livro conta uma mensagem que Nossa Senhora disse nas aparições de Jacareí sobre Barral. Se vocês quiserem ler o livro completo e ter ele, como eu disse, esse livro foi feito pelo vidente Marcos Tadeu, ele que escreveu o livro, e está na loja Presente Divino, que o link vai estar na descrição, como eu disse. E bom, para terminarmos o nosso podcast de hoje, que foi um bônus, um podcast bônus, antes da gente começar a nossa segunda temporada de podcast na próxima semana, vamos terminar agora com uma música, certo? Então vejo vocês semana que vem no nosso próximo podcast, se Deus quiser. Salve Maria!